Os preços do imobiliário em Portugal parecem não querer parar de subir. De acordo com dados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, o preço mediano das casas em Portugal subiu 7,6% no primeiro trimestre de 2023, sendo agora de 1.565 € por metro quadrado. É de referir, no entanto, que a subida de apenas 7,6% representa uma desaceleração face ao último trimestre de 2022, visto que nesse período a variação homóloga tinha sido de 10,7%. O preço das casas em Portugal varia de região para região, sendo que várias cidades portuguesas começam a ter habitações com preços muito elevados para os salários daqueles que lá trabalham. No primeiro trimestre de 2023, as casas mais caras em Portugal foram vendidas em Lisboa, onde o valor do metro quadrado atingiu os 4.100 €, seguindo-se de Cascais, Oeiras e Porto. Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística indicaram ainda que os portugueses continuaram a ser quem mais compra casas em Portugal. No entanto, existem casas em vários locais que têm um custo que apenas uma minoria de portugueses consegue suportar, mas que estão perfeitamente ao alcance de muitos estrangeiros que oferem salários mais elevados. De acordo com os dados do INE relativos ao primeiro trimestre de 2023, é possível verificar que os estrangeiros compraram casas 58,2% mais caras do que quem vive em Portugal. Por sua vez, em Lisboa e no Porto, o preço mediano por metro quadrado dos negócios imobiliários envolvendo compradores estrangeiros superou em mais de 70% os valores dos negócios de compra e venda de casas feitos por cidadãos portugueses. A qualidade de vida, a possibilidade de trabalhar remotamente a partir de qualquer lugar, bem como o facto de Portugal continuar para já a ser considerado um dos países mais seguros do mundo, têm atraído muitos estrangeiros para viver em Portugal. Para os estrangeiros, os preços das casas em Portugal continuam a ser acessíveis e continua, por isso, a existir uma elevada procura de habitações para compra e arrendamento no nosso país. A falta de habitação a preços que os portugueses possam pagar e os baixos salários que não permitem pagar o valor pedido pelas casas são problemas que precisam de ser resolvidos em Portugal. Infelizmente para as famílias portuguesas com menos recursos, também não há boas notícias para quem pretende arrendar casa, visto que muitos inquilinos podem ficar em grandes dificuldades perante os aumentos nas rendas que podem surgir já no início do ano 2024. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, as rendas das casas registaram, em junho de 2023, o maior aumento homólogo dos últimos 9 anos. Por sua vez, o coeficiente de atualização anual das rendas atingiu os 7,91% já em junho de 2023. É assim possível prever que a atualização automática das rendas em 2024 venha a ser de cerca de 8%, que é um valor superior ao registado no ano 2023, em que foi de apenas 5,43%. Isto significa, por exemplo, que uma renda de 1.000 € mensais poderá ser desde logo aumentada pelos senhorios para 1.080 € mensais já em 2024. O governo português terá brevemente de decidir se voltará a limitar a atualização das rendas a um máximo de 2%, como fez no ano 2023, e deixar os senhorios insatisfeitos, ou se permite aumentos de rendas de 8% em 2024, desprotegendo assim os inquilinos mais vulneráveis. O caos na habitação que se verifica em Portugal não parece ter um fim à vista. Por isso, muitos portugueses e imigrantes com menos recursos têm procurado alternativas para ter acesso a um local onde possam viver. Os baixos salários que muitas famílias oferem em Portugal são insuficientes para fazer face às novas prestações mensais do crédito à habitação exigidas pelos bancos em consequência da atual conjuntura económica e da subida acentuada das taxas de juro. Também os valores elevados das rendas das casas situadas próximas das grandes cidades, onde se concentram a maioria dos postos de trabalho, são incomportáveis para muitas famílias portuguesas. A subida do preço das casas, dos juros e das rendas está a levar muitas pessoas a procurar novas soluções mais baratas, como a conversão de garagens e lojas nos centros das cidades em residências permanentes. As garagens têm preços mais baixos por metro quadrado do que os espaços licenciados para a habitação. De acordo com relatos divulgados recentemente na comunicação social, têm surgido cada vez mais testemunhos e notícias sobre o facto de cada vez mais pessoas pedirem projetos de transformação de garagens e armazéns em espaços destinados à habitação. O preço das garagens em Portugal varia consoante a localização, mas em muitos casos poderá rondar os 10 ou os 20.000 €. Por outro lado, a realização de obras nas garagens ou em armazéns para os transformar em habitações com condições mínimas que permitam lá viver poderão rondar os 5 a 10.000 €. Assim, a opção de gastar apenas 15 a 30.000 € e viver permanentemente em garagens poderá ser cada vez mais a nova realidade da habitação em Portugal.